Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o senhor Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado aí quem está acompanhando o nosso call de resultado do primeiro trimestre, seja agora, seja na gravação. Acho que começando aqui na abertura, antes de entrar efetivamente nas realizações e nos desempenhos operacionais e financeiros do trimestre, só dar um update para todo mundo em relação à operação que a gente está fazendo com a XP. A gente tem avançado bastante e uma das principais condições aqui para a gente avançar com a transação era realmente a captação de recursos ali por via da emissão de novas cotas que a XPMOL fez recentemente. Isso daí foi concluído com bastante sucesso, eles levantaram um bi 800 aí nessa emissão, então esse era uma etapa importante que a gente precisava vencer aqui para finalizar essa transação que a gente já acabou superando. Agora a gente continua nas fases aqui complementares de discussão de diligência e de negociações de contrato. Tudo tá correndo bem, mas por enquanto a gente ainda não tem muita novidade em relação a esse assunto. No mais, assim, eu acho que o trimestre foi um bom trimestre operacional, tanto para os nossos edifícios como também para os nossos shoppings. A gente também, no final do ano passado, entregou o galpão e a gente já começa a ver um pouco de receita aqui vindo da área de logística. Então, com isso, a gente vai aqui abrir e começar a falar um pouco do nosso desempenho operacional. Em relação à ocupação física e financeira do nosso portfólio, a gente não teve grandes mudanças em relação ao que foi no primeiro trimestre de 2023. Acho que teve uma evolução bem importante em relação a 22, mas em relação a 23 a gente acabou ficando mais ou menos no mesmo nível. A única novidade aqui, né, é que a gente, considerando os galpões, a gente tem obviamente uma ocupação um pouco mais baixa porque ele acabou de ser entregue e ainda está na fase de locação. Então a gente lá no galpões está com mais ou menos metade dele locado, mas a gente tem tido bastante procura e a gente acredita que nos próximos trimestres a gente vai ver uma boa evolução da vacância aí, na redução da vacância desse empreendimento. Em relação à ocupação financeira, a gente tem um impacto menor aí da vacância dos galpões, porque apesar de ser uma área muito grande, ela tem um aluguel médio muito mais baixo do que tanto o segmento de escritório quanto de shopping center. Entrando um pouco mais no detalhe aqui da ocupação de shoppings, a gente se manteve estável aqui na física e caiu um pouquinho na financeira, mas a gente caiu aí 30 basis points só, foi uma ligeira queda em relação ao primeiro trimestre de 23. O que é positivo, né, a gente já aqui quase na metade do mês de maio, a gente viu que
abril foi um bom mês aqui para a gente em comercialização, né? Então a gente teve bastante locação e teve menos rescisão do que a gente tinha previsto. E maio também tem se apresentado como um mês bastante positivo para a comercialização dos shoppings, né? Então a gente acredita aí que nos próximos trimestres a gente vai ver uma evolução interessante nesses números. Nas vendas, eu acho que foi uma das rubricas aqui que a gente conseguiu ter uma evolução muito relevante, né? Então, a gente cresceu aí em vendas totais quase 11%, sendo que disso aqui mais de 7%, quase 8% aqui foi de vendas de mesmas lojas, né? Então, quando a gente olha aqui a evolução do que a gente já tem em carteira, que foi uma evolução bem importante, bastante acima de inflação. Adicionalmente a isso, a gente fez boas substituições aí nas lojas durante esse período, que a gente cresceu aí quase 2% em relação ao que tinha sido praticado nas locações anteriores, e a gente tem apostado bastante e desenvolvido bastante também a área principalmente de eventos, de mídia e eventos, como uma forma de atração de público aqui para os nossos empreendimentos, e essa teve aqui um crescimento aqui que no ponto geral das vendas aumentou mais 1%. Quando a gente olha os aluguéis, a gente também tem um crescimento bem acima do que foi no terceiro e no quarto trimestre de 2023, né? Então, nos últimos 2 trimestres, a gente cresceu quase 6% contra 3% no quarto tri e 4,4% no terceiro tri. Isso daqui também é reflexo, obviamente, dessa evolução de vendas. Agora, para a parte do desempenho financeiro, eu vou passar para o Hector. Bom dia a todos. Bom, seguindo com os resultados operacionais dos empreendimentos, a gente fechou o trimestre com 50 milhões e 900 de resultado operacional dos ativos, um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, quebrando entre as classes aqui, começando com o shopping, a gente teve um crescimento de 4,4%, fechando em 40 milhões e 900 o NOI de shoppings. Aqui, esse trimestre, esse resultado deveria ter sido até de duplo dígito se não fosse o PDD. E aqui é muito mais um efeito contábil do ano passado, principalmente da inadimplência das lojas americanas, que a gente teve no primeiro trimestre, e que só, de acordo com a política aqui de PDD, a gente, depois de um ano, considera isso no balanço. E apesar dessa inadimplência estar bem equalizada, a gente já tem um fluxo acordado com eles de pagamento, a gente, por conservadorismo, manteve em PDD, dado que eles estão em recuperação judicial. Em escritórios, a gente tem um crescimento mais robusto de 18%, fechando com 9 milhões, e aqui o principal efeito são términos de carência ou descontos que a gente tinha em contrato com diversos empreendimentos. Então, está bem pulverizado, e aqui, especialmente o Birman 10, acho que é o edifício que teve um impacto positivo mais relevante. Seguindo falando de EBITDA, a gente teve um crescimento expressivo de 15%, fechando com em torno de 45 milhões no trimestre. Aqui bastante explicado pelo desempenho operacional dos empreendimentos, um pouquinho de custo de despesa menor de escritório. E o resultado financeiro, a gente já vê uma boa evolução aqui, uma boa queda da nossa despesa líquida, em torno de 29%. Em relação, isso vem de vários fatores, né? O primeiro, a própria queda da Selic, que ela já está uns 200 basis points menor que o ano passado. A gente tem um saldo de caixa maior, por conta principalmente do recebimento do sinal da XP, né, da transação, e a gente também tem um IPCA também que já está em um nível menor, que também impacta em uma das nossas dívidas que a gente tem aqui no nosso balanço. Então, no final do dia, a gente fechou com uma despesa líquida de 22,8 milhões versus 32, uma despesa líquida de 32 do ano passado. Por fim, aqui, no final do dia, no bottom line, o lucro do trimestre foi em 7 milhões e 400 versus um prejuízo no ano anterior de 9 milhões. E o FFO
uma proxy aqui da geração de caixa, fechamos em 15 milhões e meio versus um break-even no ano passado. Então, uma boa evolução tanto na parte operacional quanto na parte de gestão de dívida. Abrindo o endividamento da companhia, a gente destaca aqui a queda do principal covenant que a gente tem, que é dívida líquida total sobre EBITDA. Fechamos em 2,5 vezes esse trimestre versus 4,4 vezes no trimestre anterior. E aqui teve o principal impacto, o recebimento do sinal da transação de 300 milhões. A gente também dá um disclaimer aqui que, por regra contábil, por a gente ter uma alta probabilidade de fechar a transação e a gente ficar com 10% ou menos em 5 shoppings dos quais a gente está vendendo, a gente precisou desconsolidar o caixa dessas SPS e colocar na rúbrica de ativos disponíveis para venda, no ativo circulante. Esse valor é em torno de 1,2 bilhão, o custo total desses ativos, né, do patrimônio líquido desses ativos. Então, já dá para ter uma noção do quanto seria uma proxy do lucro contábil que a gente teria com a transação antes dos impostos. Então, falando aqui de 1,280 bi, para ser mais preciso. E o caixa respectivo dessas SPS é em torno de 68 milhões. Então, quando a gente olhar o balanço patrimonial pro forma, a gente vai ver uma diferença desse caixa ajustado, que de fato é caixa líquido, mas que por uma regra contábil a gente precisou ajustar no balanço patrimonial. Em relação aos covenants e IFRS, que são os contratuais das nossas dívidas, a gente também teve uma queda expressiva. A gente fechou com 3,2 vezes versus 4,5 do trimestre anterior. Lembrando que o nosso limite aqui é 7 vezes, então uma folga bastante expressiva. E ativos desonerados sobre dívida corporativa líquida, também o nosso limite é 1,4, a gente fechou com 5 vezes versus 3 vezes no trimestre anterior. Pode seguir. Fechando aqui, nada mudou do último trimestre. O nosso cronograma de amortizações é bem pulverizado ao longo dos próximos anos. A gente só tem uma amortização relevante no próximo ano de 200 milhões, né, o consolidado do ano, 239 em 26, e aí 162 milhões em 27, e a maior amortização, né, a maior torre aqui de pagamento só em 2028. Com relação à transação, a gente ainda não tomou a decisão exatamente de quanto a gente vai pré-pagar dessas dívidas, qual que é a distribuição de dividendos, enfim, que eu acho que é uma dúvida que pode, é uma dúvida principal de todos aí, mas acho que no próximo trimestre a gente vai ter bem definido a estratégia aqui de alocação de capital da companhia. Eu acho que encerrei aqui os resultados financeiros. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo de Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Reinaldo Francisco. Ele diz: Parabéns pelo resultado. Se mantém a projeção de custos do ITM em 3 milhões anuais? Como está a situação da ampliação do Shopping Cidade de São Paulo? Obrigado. Bom dia, Reinaldo, tudo bem? Então, do ITM, a gente continua com essa mesma projeção, porque basicamente ali o custo maior é IPTU e algum custo de manutenção de segurança e alguma manutenção que tem que fazer no condomínio. Mas eu acho que, diferentemente de trimestres anteriores, a gente tem tido algumas demandas bem interessantes para lá. Então, para dar
a mesma destinação ou algumas vezes até demandas para destinações diferentes. Então, é um ativo que a gente tem trabalhado bastante e, por enquanto, tem gerado algum engajamento. Mas, assim, olhando de forma conservadora, eu acho que considerando esses 3 milhões aí de custo anual, seria o ideal. Sobre a segunda parte da pergunta, né, como é que está a ampliação do Cidade de São Paulo, a gente já tem as aprovações todas da prefeitura para poder fazer essa expansão e nesse momento a gente está trabalhando nos projetos técnicos para poder iniciar a obra aí, idealmente no segundo semestre desse ano. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar sua pergunta no campo de Q&A localizado na parte inferior da tela ou clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Grangeiro. Ele diz: há alguma previsão de aquisições ou desinvestimentos no radar de 2024 e 2025? Oi, Eduardo, tudo bem? É, Acho que no dizer que a gente já tem alguma aquisição andando, algum desinvestimento também em curso, eu diria que não. Mas a gente tem estudado nas duas pontas, né? Tanto na ponta de aquisição quanto na ponta de desinvestimento. Então, a gente tem trabalhado aí algumas opções para as duas vertentes aqui, mas isso daqui eu acho que é o nosso business as usual, né? Então, a gente tem sempre feito aquisições e desinvestimentos aí ao longo da nossa vida. Então, acho que continua nessas, mas hoje, idealmente, a gente tem focado um pouco mais o nosso tempo aqui para concluir essa transação. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Tiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Bom, acho que, como eu disse no início, nesse trimestre, eu acho que foi um bom trimestre operacional. O segundo trimestre que a gente está agora vivendo, ele também tem se mostrado bastante ativo, né, na parte de locação, na parte de venda dos lojistas, né? Então, a gente tem uma expectativa bastante positiva para o segundo trimestre desse ano. E boa parte aqui da energia minha e do Hector, especialmente aqui, está sendo agora dedicada à conclusão dessa transação. Então, acho que no próximo trimestre vamos ter mais novidades aí. Obrigado a todos, tenham um bom dia. A videoconferência de SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.